A gente viu quando a gente reparametrizou uma curva para estudar como é que varia a aceleração normal quando você varia a velocidade, eu reparametrizei e derivei usando a regra da cadeia. Então também vale a regra da cadeia, quer dizer, se você tem aqui um intervalo J, um intervalo I, aqui tem uma função alfa, que vale, sei lá, S, T igual a alfa de S. E aí tem ainda aqui uma função U de T igual a U de alfa de S. Então a expectativa é o quê? Que se eu for derivar isso em relação a S, derivada em relação a S de U de alfa de S, isso deva dar a derivada disso em relação a T, vamos dizer assim, né? O ponto de alfa de S, na verdade o escalar vem antes, né? Alfa' de S. Tá? Eu posso redemonstrar a regra da cadeia ou simplesmente dizer vale pela regra da cadeia. Eu acho que eu vou não totalmente roubar, mas pensando assim, com coordenadas, você aplica a regra da cadeia em cada coordenada. Tem um lado legal de redemonstrar a regra da cadeia, que é uma observação sobre a definição de derivada, né? Deixa eu apagar aqui, né? Quer dizer, dizer que o limite quando h tende a zero de c de t mais h menos c de t dividido por h é igual a um certo v. Então, essa é a derivada desse daqui. Isso equivale a dizer o seguinte, olha, que c de t mais h é igual a c de t mais hv mais, isso aqui é a aproximação pela derivada, né? Mais um erro que a gente pode escrever assim, h epsilon de h com limite quando h tende a zero de epsilon de h é igual a zero. Significa dizer o seguinte, olha, imagina vou começar de novo, tá? Vamos começar de novo. Imagina o seguinte, que eu quero aproximar c de t mais h por uma constante. C de t mais h, então vai ser igual a uma constante, sei lá, a mais um erro. Então vou chamar aqui um R de h. Bom, quem é R de h? R de h é igual a c de t mais h menos a. Se C for contínua, é claro, eu quero a melhor aproximação é o quê? Eu espero que R de h tenda a zero quando h tende a zero, que meu erro seja pequeno. Então, se C for contínua, o A tem que ser o C de T, né? Quer dizer, isso aqui tenderá a zero, suponha que, assim, C contínua em T. Então, esse limite daqui vai ser zero se A for igual a C de T. Bem, isso foi só aquecimento. Então, digamos agora o seguinte, que eu quero fazer uma aproximação
um pouquinho melhor. Eu vou dizer, bom, eu aproximo por C de T, mas eu quero botar um termo do primeiro grau, quer dizer, um H vezes V e mais um R de H. Eu quero escolher o V. É como se eu estivesse dizendo, eu estou aproximando a posição no tempo t mais h pela posição no tempo t, mais h vezes uma velocidade que eu preciso escolher, de maneira que esse erro aqui seja pequeno. Bom, mas quem é R de H? R de H é igual a C de t mais h, menos C de t, menos HV. Bom, mas se C é contínuo, isso aqui tende a zero. E qualquer que seja o V, isso tende a zero, porque está multiplicado por H. Então, isso aqui tende a zero quando H tende a zero. Então, qualquer V serve. Então, eu vou ser um pouco mais rigoroso e vou dizer assim, eu vou botar um microscópio e vou olhar esse erro mais de perto. O que é eu botar o microscópio? Como o H está tendendo a zero, eu vou multiplicar por 1 sobre H. Porque aí o meu H, que é pequenininho, vai virar 1. E eu vou olhar para isso. Então, eu vou fazer assim, ó, R de H dividido por H. Bom, isso aqui então vai me dar isso daqui, e esse eu corto. Agora, se a C for derivável, quer dizer, se esse limite aqui existir, tem um V, um único V, que faz com que, mesmo olhando no microscópio, isso vá para zero. Então, V igual a C ponto de T, se C é derivável. E reciprocamente, né? Se existir um V tal que isso tende a zero, é dizer que esse V é a derivada, é o vetor velocidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que C ponto de T é igual ao limite, quando H tende a zero, de C de T mais H menos C de T sobre H, equivale a C de T mais H igual a C de T mais H, C ponto de T mais H, epsilon de H, com o epsilon de H é o R de H sobre H. Então, vou só deixar essa lembrança sobre o conceito de derivada. Não sei se a gente vai usar muito, mas... Vamos apagar aqui. Então, vamos fazer uns exercícios. Exercícios. Quer dizer, se nós tivéssemos aquela bolsa pequena, como é que chama? Fiéis, né? Assim. A gente ia fazer um exercício assim, calcule a derivada C de T igual a cosseno T, seno T, não, essa já ia ser difícil, calcule C ponto de T. C ponto de T igual a menos seno T, cosseno T, sei lá, coisa assim. Mas vamos fazer um exercício mais à nossa altura. Vou colocar a seguinte questão. Imagina que você tem C do intervalo I, vamos botar em R3, podia ser num espaço qualquer assim. E a minha questão é a seguinte, você tem C ponto de T
não é igual lá, ó. Bom, C ponto de T, vamos chamar esse cara daqui de V de T, o vetor velocidade. Então, eu queria saber que eu tenho a seguinte suspeita, né? Eu já falei disso já. A segunda derivada, né, o C2 pontos de T, vou chamar de A de T. E aí eu parti essa aceleração numa componente tangencial e numa componente normal. E disse, né, que a componente tangencial deve mudar a rapidez do movimento e a componente normal deve mudar a direção do movimento. Vamos, em vez de chutar isso assim, vamos investigar isso diretamente. Quer dizer, vamos ver como é que varia a norma de V de T. Então a questão é: norma de V de T. E peraí, como é que é? Bom, sei lá, como é que deriva isso? A gente vai ter raiz quadrada de V de T, V de T. A gente quer derivar isso daqui. Bom, isso aqui é regra da cadeia, raiz quadrada de alguém. Então, essa aqui é uma função, não, função que a cada t associa o produto escalar de V de t por V de t, é uma função de R em R. Então, isso aqui vai dar 1/2 de V de t elevado a menos meio, vezes a derivada de V de t. Vou passar aqui, botar em outra linha, né? Isso aqui é igual a 1/2, vamos botar assim, isso é d dt de V de t elevado a 1/2. Então, 1/2 V de t elevado a menos meio, essa aqui eu comprei pronta lá do curso de cálculo 1, né? Vezes agora a derivada do que está desse cara daqui. Pelo que eu acabei de ver, a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui é V de t, V ponto de t, mais V ponto de t, V de t. Bom, mas esses dois são iguais. Então, posso cancelar com esse meio lá. Então, isso daqui vai dar V de t, V ponto de t, dividido por esse cara elevado ao meio, norma de V de t. Bom, mas isso daqui também conhecido como, posso escrever assim, né? Esse cara daqui, a aceleração é o V ponto. Então, isso aqui é A de t, e esse daqui é V de t sobre norma de V de t. Vou botar assim, V de t. Isso também conhecido como aceleração normal escalar, né? Quer dizer, você tem aqui a nossa curva, então você tem aqui o V de t, tem aqui o A de t, aí você faz essa projeção aqui, aqui tem o unitário, essezinho aqui, que é o V de t sobre norma de V de t. É esse cara daqui, é o unitário dessa direção. Quando você faz o produto escalar desse por esse, você tem esse número, que nesse caso é positivo, mas poderia ser negativo. Vou fazer o caso negativo, vou desenhar negativo aqui. Supõe que a nossa aceleração seja assim. Então você tem esse número negativo dada essa unidade aqui.
Tá? Então, claramente é o quê? Você pega a projeção da aceleração e pega o número que corresponde a essa projeção. Se ele for positivo, ele está dizendo que a velocidade está aumentando com essa taxa de variação. Se ele for negativo, diz que a velocidade está diminuindo em tamanho, né? Então, realmente a aceleração tangencial mede bem a variação da norma da velocidade. Ok? Mais uma vez, isso não é física. Já falei para vocês, mas eu fiquei meio impressionado quando eu cheguei na França fazer o doutorado. Eu reparei que lá eles falavam física de um lado, mecânica era outra coisa. Mecânica não era física. Entendeu? Faz sentido assim, nessa maneira de pensar. Bom, já que deu tão certo, vamos tentar agora pensar o seguinte. Apaga isso aqui. E vamos tentar olhar o seguinte, como é que varia, sei lá, a direção da velocidade, né? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar um pouco. Medir ângulo assim diretamente, a crua é meio, talvez complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos, para não pensar muito, um truque assim, você tem aqui a velocidade, vamos fixar um vetor qualquer, um W, com norma de W igual a 1, e vamos tentar ver como é que varia, não exatamente o ângulo, que é mais, não sei como é que a gente mede ainda, mas a gente pode pegar aqui o unitário da velocidade, então a gente pega esse cara daqui, V sobre norma de V, aí o produto escalar dos dois é o cosseno do ângulo, né? E aqui a gente tem um ângulo θ, e aí a gente tem que cosseno θ é igual a V sobre norma de V escalar W. Então, talvez a gente não meça o ângulo, mas a gente pode olhar o cosseno do ângulo, como é que ele varia. Já é alguma coisa. Então, tentar ver o que é de V sobre norma de V, escalar W. W fixo, norma de W igual a 1. Vamos ver o que esse bicho dá. Bom, vai dar um produto escalar por W, né? Então tem que... Vamos simplesmente derivar Bom, isso aqui é a derivada do produto. Quanto é que deu a derivada de V mesmo? Bom, sei lá, isso aqui vai dar... Claro, aqui isso aqui só faz sentido, né, se a norma de V for não nula, né? Na hora que a norma nula, não dá mais para ter noção de como que está variando o ângulo. Então, bom, isso aqui, pelo que a gente viu, como a derivada desse é zero, né, isso aqui vai dar a derivada desse escalar esse. Essa derivada é como a derivada do quociente, né? Então aqui a gente vai ter norma de V ao quadrado, norma de V ponto, menos a derivada de norma de V vezes V escalar W. Como era mesmo a derivada da norma de V? Já esqueci. Norma de V é igual a VV elevado a 1 meio. Então, norma de V vai dar... bom, tem 1 meio que corta... Bom, 1 meio, VV menos meio,
VV ponto duas vezes, então corta esse daqui, deu isso daqui, né? Então isso aqui vai dar igual a produto escalar de norma de V vezes aceleração, menos, aqui a gente tem aceleração escalar V dividido por norma de V, tudo isso dividido por norma de V ao quadrado W. O que será isso? Talvez tenha uma norma de V a mais, mas isso aqui eu acho que eu posso escrever assim, isso é 1 sobre norma de V. Aí eu tenho aqui A menos... Faltou um V aqui, né? Porque era esse vezes V. Ah, isso daqui, ó, botei esse e ainda multiplicado por V. Então aqui a gente tem A escalar V sobre norma de V, VV, esse cara daqui é aceleração tangencial, ó. Porque olha só, isso é a projeção da aceleração, é um vetor projeção da aceleração. Quer dizer, se eu chamar aqui de aceleração tangencial, aceleração tangencial é o quê? É o produto escalar de A por V, VV. Eu já decorei essa fórmula de tanto usar, né? É o produto escalar de A pelo unitário desse vezes o unitário desse. Então está aqui o V, está aqui o A, esse daqui é esse cara daqui. E eu posso chamar de aceleração normal. Então isso aqui é o A menos aceleração tangencial, isso é a aceleração normal. Então isso aqui deu um sobre norma de V vezes aceleração normal. Mais para cá. 1 sobre norma de V, aceleração normal, escalar W. Isso aqui menor ou igual a 1? Não, mas a aceleração normal não precisa ser... Aceleração normal dividido pela velocidade pode ter qualquer tamanho, né? Tá meio imperfeito, né? Assim, mas, quer dizer, eu tô derivando o cosseno desse ângulo e aí está dando o produto escalar da aceleração normal por W. Quer dizer, o produto escalar do unitário da velocidade por W, quando você deriva, dá o produto escalar da aceleração normal por W, mas ainda tem uma velocidade no denominador. Uma pista assim de por que esse cara aqui aparece no denominador, né? Por que diabos? Imagina que eu estou aqui, passando aqui, aí eu tenho uma certa velocidade, assim. Aí eu dou uma certa aceleração normal aqui. Ela vai mudar o ângulo, portanto vai mudar o produto escalar lá, né? Repara que se a velocidade for grande, essa aceleração normal vai desviar um pouquinho o ângulo. Se essa velocidade for pequena, essa mesma aceleração normal vai mudar mais o ângulo. Então, tem um certo sentido
que essa variação do ângulo, do cosseno do ângulo, tem a aceleração normal, mas de alguma maneira seja modulado, dividido pela norma da velocidade, para indicar que aumentou a aceleração normal, a variação do ângulo aumenta. Mas, para uma mesma aceleração normal, essa variação vai ser menor se a velocidade for maior e maior se a velocidade for menor. Claro, não prova nada, podia ser quadrado, cubo, sei lá, exponencial, alguma coisa assim, mas tem um certo sentido.